Olá a todos, hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante que são os fios de sustentação para a face. Você tem interesse nesse assunto e em outros assuntos semelhantes? Se inscreva aqui no nosso canal e vamos embora para o nosso assunto. Até já! Para quem não me conhece, eu sou Armando Cunha e hoje eu vou falar sobre fios de sustentação que são tão comentados hoje em dia. Muita gente pergunta aqui no canal, quer saber um pouquinho sobre o fio de sustentação e vamos falar então um pouquinho sobre fio de sustentação e dar algumas diquinhas aí para vocês, tá bem? Muito bom, fio de sustentação não é uma coisa nova. Desde 1960 se utiliza fios de sustentação, principalmente nas cirurgias internas, para levantar a face. E isso aí acabou ganhando um pouquinho de repercussão como quando começaram a utilizar esses fios de sustentação, já não fios lisos, mas fios com dentes. Esses fios com dentes, eles se ancoravam, serviam como uma âncora. Eles ancoravam as partes, sejam elas musculares, gordura ou pele, e juntavam os tecidos. Só que elas não eram utilizadas, esses fios de sustentação, que na época não tinha esse nome de sustentação, eles não eram utilizados do ponto de vista estético. Eles começaram a ser utilizados esteticamente em 2002 apenas, com um russo que tem o nome de Sula Manidzik. Ele tem um nome esquisito, depois eu vou deixar escrito aí, e ele era russo, e por ser russo, esses fios de sustentação da face começaram a ser chamados de fios russos. Então falava-se muito naquela época de, você vai fazer um fio russo, né, como fosse um fio de sustentação, como se fosse um tipo de fio de sustentação. Qual era esse tipo de fio que eles utilizavam naquela época? Era um fio de polipropileno, que é um composto sintético, não absorvível, o organismo não absorve, e ele no começo era muito grosseiro, eram os fios muito grosseiros, com dentes muito grandes, deixavam muito marcado a pele, deixava uma reação ali de fibrose, de endurecimento muito grande. Isso obviamente foi se modificando, alguns fios começaram a ficar mais delicados e começaram a ficar fios cada vez melhores e que tinham realmente uma maleabilidade melhor e permitia uma sustentação da face de forma mais efetiva. É verdade que esses fios tinham críticas, por quê? Primeiro que eles não eram absorvíveis e ficavam ali debaixo da pele, isso poderia dar granulomas, poderia dar a sensação desses fios, podiam muitas vezes ficar repuxando a pele, isso era muito comum, e isso poderia levar a infecção algumas vezes, ter infecções, e isso levar a problemas de complicações tardias. O outro grande problema é que a sustentação não era para toda a vida. Em média, aí durava 6 meses, então era um tempo muito pequeno, as pessoas criticavam muito, e isso aí acabou levando realmente a muitas pessoas não quererem aderir ao método dos fios de sustentação. Posteriormente, bem posteriormente, já mais recentemente, né, os fios foram melhorando esses fios cheios de dentes, mas eles começaram a ser fios absorvíveis, né, chamados de polidaxona, que é o PDO, ou PLL, são fios absorvíveis, e esses fios vieram com a ideia de que, por ele ficar absorvível, você não vai ter mais a sensação a longo prazo dessa fibrose, desse endurecimento, o risco de infecção diminui, isso leva a uma melhora a longo prazo. E, consequentemente, também vai levar a uma fibrose, que é uma cicatriz interna, e isso vai levar a aumentar um pouquinho a sustentação. Parte disso é verdade, realmente forma-se fibrose, realmente absorve e não fica a longo prazo, mas os problemas ainda continuavam. Quais eram os problemas que começaram a ser vistos nos fios de sustentação absorvíveis e dentados? É que eles levavam algumas vezes a fixação muito superficial e enrugamento da face, seja dessa região, seja da sobrancelha, levavam algumas vezes a endurecimento no início, as pessoas ficavam com aquela sensação de cicatrizes mais profundas, e o grande problema ainda continuava sendo o tempo de sustentação. Aumentou um pouco o tempo de sustentação, né? Não era mais já 6 meses como os antigos, passaram algumas vezes a um ano. Mas é verdade que isso era muito relativo e é muito relativo ainda nos fios
Algumas pessoas vão ter maior tempo de sustentação e tem pessoas que vão ter menor tempo de sustentação. Tem pessoas que vão ter sustentação durante 3, 6 meses e tem pessoas que vão ter uma sustentação aí de 1 ano e meio, 2 anos eventualmente. Então, saiba que mesmo hoje, o fio de sustentação ele não leva um resultado a longuíssimo prazo, é um resultado a médio, curto prazo, e isso aí é importante para que você entenda. Ah, mas forma colágeno ali na absorção, forma suficientemente para ter uma sustentação, uma elevação da face? Não, muitas vezes nós vemos que a longo prazo essa sustentação ela não se perpetua. Então, é importante você ter algumas noções. É legal o fio de sustentação? É legal. Tem aplicabilidade em alguns casos? Tem sim, sou muito favorável ao fio de sustentação. Acho que deve ser aplicado em várias ocasiões. Então, eu vou deixar algumas dicas. Você quer usar fio de sustentação? Basicamente, são 3 dicas que eu vou deixar para você. Quais são elas? Primeira coisa, use fios absorvíveis. Como eu falei, os fios não absorvíveis já estão ultrapassados, já são fios que vão dar muitos problemas a longo prazo. Segunda dica para vocês, use o fio numa posição que seja mais profunda e para isso o indivíduo tem que ter noção do que está fazendo, tem que saber do que está fazendo. Se o fio ficar muito superficial, vai marcar a pele, vai dar problema. Não sei se vocês já viram, e eu já vi apresentadores de televisão que ficam com uma marcação, como se tivesse algumas cordas de violão na face. Se você já viu isso aí, você deixa seu comentário aqui, comente aqui para mim, mas eu já vi isso. Isso aí é muito comum, então não pode ficar muito superficial, tem que ser mais profundo. Para quê? Para dar uma proteção a esse fio e não ficar perceptível e visível, que algumas vezes a gente vê. E a terceira dica para vocês, faça sabendo que a chance de queda da face, de perda de resultado, ela vai acontecer, a chance é grande. Então, ela não faça o fio pensando que você vai ter um resultado a longo prazo. Você quer usar porque você vai numa festa, porque você tem algo que você não pode submeter a uma cirurgia, você ter com um problema clínico que não pode fazer uma cirurgia, quer fazer uma coisa menor, então é legal, faça o fio de sustentação, eu concordo. Mas siga esses 3 passos, siga essas 3 dicas, caso você opte por fazer. E obviamente eu não preciso falar, procure um especialista, cirurgião plástico, uma pessoa que tenha aí uma ideia, uma noção muito grande dos planos profundos da face. Lembrando, face é muito inervado. Nervinho facial irriga e inerva toda a nossa face. Boca, face, sorriso, olhos e fronte. Qualquer lesãozinho disso aqui é irreparável ou com muita dificuldade para reparação. Então pense bem nos seus riscos, ok? Fica aqui as dicas e até o próximo tema.